bora ser sincero por aqui, o cinema sempre se aproveitou da literatura, quase como se fosse aquele parente sanguessuga, sabe? Desde os seus primórdios, o cinema ele sempre pegou essas obras escritas e tentou transformá-las justamente nessa arte em movimento. E, gente, isso não é uma crítica não, é apenas, sei lá, colocando os fatos na mesa, e tá tudo bem. E acho que é importante a gente dar um passo pra trás, um passo bem pra trás, na real. A literatura em sua forma escrita, ela já existe há milhares de anos. A gente está falando de registros como o da Epopeia de Gilgamesh lá por 2000 anos antes de Cristo, passando por Aristóteles lá na Grécia Antiga até a disseminação da escrita com a imprensa. É muita história e tradição na arte de contar histórias. A literatura está aí há muito tempo e vai continuar por muito tempo. A gente tem transformações no modo como ela é escrita, no modo como ela é contada, dos tipos de narrações, mas ela existe e vai continuar existindo por séculos a fio. Inclusive, dá até pra gente falar que 2025 é o aniversário de 130 anos do cinema. Ele surge como invenção lá em 28 de dezembro de 1895 em Paris, quando os irmãos Auguste e Louis Lumière apresentaram ao público no grande café de Boulevard dos Capucines os primeiros filmes exibidos com o cinematógrafo. Desde esse início parece que ele leva a literatura como um ícone, e eu acho isso muito bacana de ser dito. A primeira adaptação literária de que a gente tem notícia é Tribute ao Pequeno Billy, de 1896. E essa adaptação é um curta, e quando eu falo curta, é curta mesmo, sabe? São apenas 22 segundos. Ela recria uma cena do livro do Gerard du Maurier, um escritor super famoso naquele período. Então por isso que eu falo que essa ligação dos dois é muito antiga. Enquanto o cinema ainda engatinhava, com 1 ano de idade, as adaptações já estavam sendo jogadas pra tela. E isso é muito bonito de se ver, sabe? O modo como esses filmes eles eram colocados, o que eles achavam relevante de ser passado para essa tela em movimento é muito legal. E logo depois, nos anos seguintes, vários outros filmes, várias outras adaptações literárias foram chegando nessa sétima arte, na forma de curtas de poucos segundos, minutos, até chegar em filmes de algumas horas. E eu acho que a primeira adaptação literária famosa que a gente pode considerar é o Cinderela, de 1899, de Georges Méliès. Talvez seja um dos grandes marcos em termos desse cinema ainda do século retrasado. É por isso que eu trouxe para vocês aqui hoje algumas adaptações literárias para o cinema, tanto para falar dos livros, quanto para falar também dos filmes e principalmente desses mais antigos. Com apenas 5 minutos, a gente vai ter todo aquele conto de Natal, sabe o dos fantasmas, fantasma do inverno passado, do inverno presente, do futuro, do Scrooge? A gente vai ter isso sendo contado em tela em 1901. Essa adaptação desse conto de Natal do Charles Dickens, ele levou milhares de pessoas aos cinemas. E é aí que tá o ponto legal, porque a literatura ela já arrastava a multidão. Então quando você tem essas adaptações sendo jogadas na tela para a população tentar imaginar como era aquele universo construído na cabeça delas para essa sétima arte, é sempre muito bonito de ver. E aí a gente abre até uma discussão mais recente, por isso que talvez o grande público fique sempre tão nervoso quando uma adaptação ela não sai na teoria como eles imaginam que deveria ser. E eu vou me incluir nesse pacote, gente. Vocês viram que vai ter a adaptação de Morro dos Ventos Uivantes no ano que vem. Vai estrear no Dia dos Namorados, aniversário do Dia de São Valentim, acho que 12 de fevereiro. E colocaram Jacob Elordi para fazer o papel principal. E isso me incomoda muito. Porque o Morro dos Ventos Uivantes é literalmente um dos meus livros favoritos da vida e a escolha dele pro papel, eu não tô nem falando dele como ator, tudo bem? Não é nem essa seara. Mas a escolha dele pro papel num livro que discute tanta coisa que ele não vai conseguir representar me incomoda. Importante mencionar que essa adaptação do Charles Dickens ela foi dirigida por Walter Booth. E esse daqui eu fico muito feliz de falar porque eu vi esse filme semana passada e também porque é de um autor que eu trabalho em pesquisa acadêmica. Eu defendi o mestrado há menos de um mês e a minha pesquisa é sobre ele, é justamente de Júlio Verne. Aqui a gente vai ter um dos grandes marcos do cinema, tipo, é real mesmo, aqui é um dos grandes marcos. E também dirigido por Georges Méliès, o que também fez a adaptação de Cinderela. Esse filme, Viagem à Lua, de Júlio Verne, ele é de 1902 e ele tem apenas 13 minutos de duração. E é muito legal de ver porque é um filme mudo, você tem no máximo esse som de fundo, músicas tocando, e é muito legal ver como os efeitos especiais, por assim dizer, eram produzidos no momento. E falando sério, gente, os efeitos são até melhores do que esses últimos filmes da Marvel dos últimos anos. O filme tá em domínio público, a gente consegue assistir aqui pelo YouTube, que foi onde eu assisti.
De 1903, de um outro autor também, que volta e meia é super polêmico, mas a gente pode deixar pra conversar disso em outro momento, a gente tá falando de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Essa adaptação contou com 8 minutos de pura magia. Ela foi dirigida por Cecil Hepworth e Percy Stowe. Ela tinha efeitos que fariam todo mundo rir, talvez atualmente, mas pro período, cara, isso era muito bombástico. Então, pro nosso olhar, talvez, do século XXI, 2025, esses efeitos parecem meio tipo, nossa, meh. Mas imagina isso quando o cinema tava engatinhando ainda, sendo colocado na tela, cara, isso devia ser, tipo, muito surreal. Um outro que vale muito, muito, muito a pena a gente ver é o Esmeralda, de 1905. Tá, Pimenta, mas quem é Esmeralda, cara? A gente tá falando da adaptação do Corcunda de Notre Dame de Victor Hugo. O filme possui apenas 10 minutos, mas você consegue sentir, é palpável a tragédia que a história ela perpetua. Ele, mesmo assim, ele é muito mais drástico do que a adaptação literária que a Disney fez em forma de animação. O filme foi dirigido por Alice Guy Blaché e Victor Hippolyte Jacet. E, gente, eu não faço ideia se eu tô falando e pronunciando o nome desses diretores certos, mas vamos torcer, né, na fé. A obra francesa também, ela... E eu não sei se vocês repararam, a gente tem muita coisa francesa por aqui, europeu, basicamente, porque, né, o cinema ele surge dentro daquele continente e porque é o controle de mercado, né, galera? A galera controlou o planeta durante séculos e continuou controlando de certa forma por meio desse poder cultural. Gente, antes de falar sobre essa adaptação, eu preciso confessar que eu não sou o maior fã de O Médico e o Monstro. Eu li o livro ano passado, eu acho, pela primeira vez, eu nunca tinha pego pra ler. E eu não sei se, tipo, depois de ver tantas outras subtramas e adaptações que foram baseadas na obra, o livro em si me pareceu meio meh, sabe? Tipo, não é ruim, mas talvez, sei lá, depois de ver, sei lá, Professor Aloprado, A Substância, ou aquele piu-piu tenebroso lá que virou um monstro gigante, eu esperava mais do livro, então talvez eu tenha ido com muita sede ao pote. Talvez se eu não tivesse sido colocado com 1000 referências atrás de referências, o livro teria me parecido mais agradável. Mas enfim, essa adaptação é de 1908, de Robert Louis Stevenson, e ela foi adaptada para o cinema. E talvez tenha sido um dos modelos mais próximos do que a gente já teve do livro. Ela foi dirigida por Otis Turner e ela mostra muito bem essa dualidade do ser humano, que pra mim é espetacular. Porque a gente tem essa ideia, tipo, meu, do que é mal e do que é bom. O que a gente carrega de da hora e o que a gente carrega de podre total. O livro, eu acho que ele consegue destacar isso muito bem, mesmo eu não tendo amado. E essa adaptação, pro período e mesmo pra hoje em dia, eu acho que ela fez isso um trabalho exímio. E de 1910, de Mary Shelley, a primeira adaptação de Frankenstein. E me incomoda, no geral, todas as adaptações de Frankenstein, porque todas elas fogem muito do que é o livro, sabe? Porque os filmes, quer dizer, eles sempre colocam o monstro como sendo um monstro obtuso de tudo. E dentro do livro, o monstro, ele é extremamente sensível, extremamente sagaz e inteligente. Então eu sinto muita falta disso em todas as adaptações, desde essa de 1910 até as mais recentes. Então isso é algo que me incomoda bastante. O filme continha 16 minutos e foi adaptado pelo Edison Studios. A trama, Frankenstein ou Prometeu Moderno, é um livro incrível. Para quem já leu, para quem não leu, por favor, leia. Ele tá aqui na prateleira em algum lugar, eu não vou conseguir achar agora rápido, mas leiam, por favor, é um livro divino. E para quem já leu, só, por favor, reverberem e só me confirmem. A parte em que o monstro narra é muito mais incrível, não é? Porque, tipo, cara, pra mim ele poderia ter narrado o livro todo e é espetacular a perspectiva de mundo que ele tem. E como ser humano ele consegue ser podre em todos os sentidos. De 1916 e finalmente chegando em filmes com mais de 60 minutos, a gente vai ter O Fantasma da Ópera de Gaston Leroux com 1 hora e 16 minutos. Esse filme é um outro clássico mundial. E, novamente, francês. O legal desse filme é que, tipo, ele já mostra essa obsessão do cinema com essas histórias góticas. Então, a gente vai ter uma adaptação de Drácula, Nosferatu também, no caso que eu vou falar daqui a pouco, do Frankenstein, Morro dos Ventos Vivantes. Então, essa literatura, ela sempre foi muito aclamada. Então, quando o cinema, ele dá essa oportunidade de um live action, dessa adaptação,
ele não perde chance, ele vai adaptar tudo que é possível nesse sentido, o que eu acho muito legal. E a título também de curiosidade, a gente considera esse Fantasma da Ópera de 1916 como uma obra perdida. A gente não tem registros de pôsteres, nem do filme em si, nem de trechos ou fotografias. A obra, ela se perdeu no tempo. Seja por mau cuidado ou seja justamente por roubos e por aí vai. Então isso é muito curioso. Dá pra gente fazer um outro vídeo, uma outra conversa só pra discutir de obras cinematográficas que se perderam nessa história universal. Não, e bora falar agora de Nosferatu, porque esse livro é muito peculiar. Eu tô até com o livro do Drácula aqui. Quando a gente fala de Nosferatu, ele é uma adaptação, de certa forma, de Drácula, do Bram Stoker, só que sem pagar os créditos por isso. Por quê? Essa adaptação rola, mas ela não é aprovada, se eu não me engano, pela esposa do Bram Stoker, ou pelas pessoas que detinham o poder das obras dele. Então, o diretor, ele faz diversas adaptações na obra, muda o nome do vampiro, muda o contexto, nomes de personagens, mas é Drácula. É Drácula do começo ao fim. Enfim, eu acho isso muito curioso. O filme é de 1922 e dura 1h34. Você tem várias imagens clássicas disso e é bem interessante pra gente ver. Porque Drácula é o vampiro mais famoso do cinema. Pode não ter sido o primeiro vampiro em termos de literatura, mas ele é o mais clássico. É onde que a gente se fundamenta pra qualquer outra obra vampiresca ter surgido a partir de. É incrível como essa obra ela já aterrorizava o público há mais de 100 anos, cara. Por isso que eu acho o cinema ele muito bem casado com a literatura. Embora transformar palavras em imagens, em filme em movimento, nem sempre dê certo, essas adaptações literárias elas já se tornaram uma tradição. Então é muito legal toda vez que uma obra ela ganha esse espaço, porque isso aumenta a circulação do livro e também aumenta o interesse do grande público para conferir. E só para vocês terem uma ideia, até os anos 2000, 85% dos prêmios de melhores filmes eram de alguma adaptação. Seja de livros, histórias reais, de contos, enfim, do que é que seja. Então a gente percebe que as adaptações pro universo cinematográfico é um dos pilares mais importantes possíveis. E o mesmo vale para séries de TV, gente. 80% adivinha desse mesmo universo. E aí, pra mim, entra uma das maiores peculiaridades, porque você tem esse poder do cinema de volta e meia conseguir fazer a adaptação ficar mais famosa do que o livro em si, do que daquela obra na qual ela foi adaptada. A gente falando de Poderoso Chefão, a Laranja Mecânica, O Bebê de Rosemary, O Exorcista, e a lista ela é longuíssima. Isso faz com que esses autores acabem sendo mais vistos e lidos. E esse é o primeiro vídeo que eu trago de cinema, que pra mim também é uma das grandes paixões atuais, principalmente quando a gente tá falando desse processo de adaptação. O cinema ele entra como uma das minhas paixões contemporâneas mais recentes e desse processo de tentar entender como ele tá ligado com a literatura. Espero que tenham gostado e é isso, até uma próxima. E aí, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.